Hoje esse vídeo é um pouco diferente dos demais, porque a gente sempre tenta trazer aqui no canal um vídeo que tenha informações, que seja técnico também, né, que tenha uma informação científica, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais de subjetividade. Eu quero compartilhar com vocês um pouco a minha trajetória em busca da longevidade saudável, porque eu acho que todos nós, em geral, estando aqui, né, a gente quer ter uma existência plena, a gente quer ter realmente deixar um legado, né, não só para nós, mas para os demais. E para isso a gente precisa contar com saúde, com bem-estar, com um estado de equilíbrio emocional e físico. E é nesse sentido que eu estou gravando hoje esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, ou como ela está sendo, né? Porque eu continuo buscando mais longevidade e bem-estar através do estudo e através da meditação e através de aplicar isso no meu dia a dia. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, espero que vocês gostem. Bom, pessoal, se você gosta do meu canal, gosta dos conteúdos que eu gravo aqui, é muito importante você se inscrever definitivamente no canal e poder dar o like e compartilhar o vídeo. Dessa forma, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para outras pessoas, então eu conto com a ajuda de vocês. Falando sobre a minha trajetória dentro da longevidade, eu sempre busquei a longevidade por diferentes caminhos. Sempre foi uma preocupação buscar bem-estar físico e emocional. Eu comecei essa trajetória com 13 anos de uma forma mais consciente, em que eu busquei fazer práticas de yoga, né? Eu não conhecia o yoga, mas eu me apaixonei logo de cara e tive a oportunidade de praticar com pessoas que realmente eram grandes professores dentro dessa tradição oriental, e o yoga me fez muito bem. Me trouxe confiança, trouxe uma consciência corporal que eu não tinha, eu passei a ter muito mais consciência respiratória, e ali foi o início da minha jornada dentro do caminho da meditação, porque nas práticas de yoga já existia essa meditação proposta dentro dessas práticas. Depois, com o tempo, com uns 18 anos mais ou menos, eu decidi me tornar vegetariano. Um pouco por compreender que talvez consumir carne não era o mais saudável e eu gostaria de experimentar ficar sem consumir carne para poder praticar a meditação de uma forma mais profunda. E realmente isso trouxe um benefício muito interessante no início, porém depois, por eu não ter feito a transição de uma forma correta, o meu corpo teve alguns sintomas, eu me desequilibrei um pouco, e aí eu tive que buscar novos conhecimentos. Por isso que eu digo que é importante sempre a atitude de a gente se manter aberto, de a gente sempre buscar o novo, porque a gente tem que abrir mão de que a gente já sabe tudo, né, de um assunto, de que é assim e acabou. A gente precisa ir além das nossas fixações, e aí sim a gente começa a ter muito mais saúde, a gente passa a ter mudanças de comportamento, mudanças de rotinas que nos beneficiam, porque a gente tem essa flexibilidade mental. Isso é muito importante para a saúde mental. Mas basicamente, então, lá com os meus 18 anos me tornei vegetariano e entrei na faculdade de medicina, mas a faculdade de medicina nunca estudou longevidade e bem-estar, sempre só estudava doença e tratamento, remédio, química. E eu fui realmente aprofundar mais esses estudos, porque durante a faculdade de medicina a gente é consumido numa rotina muito intensa, estudando doença. Eu passei realmente a ter mais tempo para me dedicar à saúde e à prevenção na minha residência médica. Eu fiz residência em medicina de família e comunidade, eu decidi fazer essa especialização porque eu gostava já de entender o contexto das pessoas. Não apenas ficar no hospital, tratando dentro de uma enfermaria ou no ambulatório, só tratando um tipo de patologia ou de doença. Eu me via compreendendo a história das pessoas, sempre tive esse interesse. E na residência de medicina de família e comunidade tive professores
excelentes. E a gente ia visitar as pessoas nas casas e a gente passava a entender todos os componentes daquele ambiente, como afetavam tanto a saúde física quanto emocional daquelas pessoas. E passei a me interessar então a promover saúde, oferecer grupos de yoga, de meditação dentro da unidade de saúde. Era bom para mim, porque eu estava praticando, e era bom para aquelas pessoas também que precisavam diminuir o seu grau de estresse, de ansiedade, por aí vai. Então foi muito bacana a época da residência. Mas eu passei a me interessar também, logo no final da residência, a estudar a homeopatia e a acupuntura. E dentro da medicina tradicional chinesa, que também a acupuntura é um dos pilares dentro da medicina tradicional chinesa, a dietoterapia é muito importante. Passei a estudar alimentação saudável e aplicar em mim. Porque tudo, pessoal, tudo que eu sugiro fazer para meus pacientes, eu já testei em mim. Eu nunca ofereço nada que eu já não tenha experimentado. Eu tenho que primeiro testar para ver a minha experiência. E aí sim poder oferecer isso para os pacientes, né? Então eu passei a me interessar muito mais sobre alimentação saudável, dietoterapia, passei a estudar toda essa questão do Yin, do Yang, dos ciclos da natureza, da harmonização com os ritmos circadianos, passei a melhorar meu sono, passei a fazer mais atividade física. Sempre gostei de atividade física, mas passei a fazer de uma forma mais intensa e regrada nessa época. A homeopatia também me deu um olhar sobre também entender outras causações das doenças, uma visão mais ampla, né? Um tratamento mais natural, e assim foi. Então a gente foi agregando conhecimentos. Então, estava dormindo melhor, estava fazendo atividade física melhor, estava começando a comer melhor. Aí fiz nutrologia também, foi uma das especialidades que eu acabei fazendo, e na nutrologia pude aprofundar essas compreensões, né, sobre como que os alimentos afetam o nosso corpo. Então passei a ter uma dieta mais saudável, uma dieta cada vez menos processada, uma dieta mais orgânica, passei a consumir produtos orgânicos, passei a ter uma preocupação maior com a contaminação ambiental, que é um tema que eu discuto muito hoje em dia. Passei a comprar panelas de aço cirúrgico, passei a me preocupar mais com a qualidade da água, consumir de feiras orgânicas, escolher restaurantes quando eu fosse comer de maior qualidade, com produtos orgânicos, a me hidratar melhor, né? Então, e meditação, pessoal, uma coisa que sempre acompanhou a minha trajetória e eu acho difícil ela sair da minha vida, que é a meditação, o cultivo de mindfulness, o cultivo dos estados emocionais positivos da mente, cultivo da compaixão, cultivo da bondade amorosa, cultivo da impermanência, que é um aspecto muito importante dentro dos treinamentos orientais, a noção de que tudo é impermanente. Então, esses treinamentos da mente, que no meu caso eu sempre fiz muito pela tradição, através do budismo, mas depois eu também me especializei em mindfulness laico e ofereci por muito tempo para muitos pacientes. A gente tem uma comunidade de mindfulness, né, de treinamento da mente. Esse treinamento da mente eu considero talvez a espinha dorsal do meu bem-estar. E a gente vê nos estudos sobre longevidade de que o elemento que mais impacta o DNA, os telômeros, a telomerase, a saúde das células, é o cultivo de uma mente meditativa. Isso através de mindfulness, meditação transcendental, outras técnicas, mas essas duas são as mais estudadas cientificamente. Elas são capazes de aumentar os telômeros, de aumentar a ação da telomerase, produzir mais telômeros, ou seja, realmente, intuitivamente eu já sabia que em praticar meditação e aprender a lidar com o meu estresse do dia a dia era talvez o pilar mais importante se eu quisesse, né, ter longevidade e bem-estar. E eu faço isso dia a dia. Apesar de eu ter uma rotina boa, saudável, o grau de estresse da minha profissão é muito alto, como de muitas profissões. Mas na minha profissão é muito alto, a gente lida com muita morbidade, a gente lida encostando nas pessoas, a gente está em contato direto com a história, os dramas das pessoas, né, com sintoma, doença.
E portanto, se eu não tivesse essa espinha dorsal da meditação, de aprender a me conhecer mais, saber o quanto que eu estou transferindo para o paciente, o quanto ele está transferindo para mim, saber equilibrar essa relação médico-paciente. Se não fosse a meditação, realmente eu teria um nível de estresse e desgaste muito maior. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, como é que você consegue escrever livros, consegue dar aulas, consegue atender, você consegue ir para São Paulo estudar? E eu falo, em grande parte eu devo isso ao treinamento da mente através da meditação. Acho que isso é fundamental. Então, basicamente, sigo fazendo isso hoje. E é claro que os estudos da medicina funcional integrativa e da abordagem ortomolecular me trouxeram ainda mais conhecimentos sobre modulação hormonal, sobre detoxificação, sobre limpeza do terreno biológico, sobre otimizar vias metabólicas que são necessárias, ou seja, mais percepção, mais instrumentais para a gente poder aplicar em nós todo esse conhecimento. E eu sinto muito benefício de aplicar tudo isso que eu estou falando para vocês em mim mesmo. Tomo homeopatia, faço acupuntura comigo, faço suplementação para mim, faço meus exames, tenho o meu médico, né, que me acompanha, a minha médica. Ou seja, faço tudo que eu proponho para os meus pacientes, fazemos soroterapia, ozonioterapia, neuromodulação, né? Então, tudo isso é importante, né? E a gente vai vendo que cada coisa dessa que a gente está citando aqui para vocês tem uma contribuição dentro da saúde e do bem-estar. Constelação familiar foi algo que foi fundamental também dentro da minha trajetória, porque eu pude trabalhar a relação com os meus pais de uma forma muito mais profunda e espiritual, até eu diria, e isso me trouxe um enriquecimento como ser humano. Isso também destravou, digamos assim, a minha vida profissional. Minha vida profissional melhorou muito depois que eu pude trabalhar a relação com os meus pais através das constelações familiares, né? Percebendo o meu lugar, percebendo a ancestralidade, percebendo como eu deveria agir, né, dentro dessa família, para poder também me sentir mais livre e agir no mundo, né? Então tudo isso, pessoal, que eu estou falando aqui foram contribuições de diferentes ciências, de diferentes abordagens, que foi me trazendo mais longevidade. Eu estou em busca, sou praticante de jejum intermitente, adoro banho gelado, gosto muito do biohack, eu falo muito de biohack aqui nas redes. Acho que tudo que promove longevidade deve ser feito, né? A gente quer envelhecer com saúde. Então tudo isso faz parte dessa jornada, dessa busca por mais saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu quero também deixar claro que o estilo de vida tem um grande impacto na saúde do seu corpo. Então eu espero que esse vídeo tenha sido de ajuda, de auxílio para você, para que você se motive nessa caminhada. E se você quiser da minha ajuda, coloque aqui nos comentários sua dúvida, seu questionamento, que eu vou ter o maior prazer em interagir com vocês. Tá bom, pessoal? Fiquem bem, fiquem em paz e que a jornada rumo a uma vida significativa e com saúde sempre esteja presente na vida de cada um de vocês. Até mais!